A paz do Senhor, aqui é o professor Marco Faleiro, da Logos Ensino Superior de Teologia. Você está na disciplina Apologética Cristã do curso de Bacharel em Teologia. Esta é o quinto AVA da aula dupla 6, na segunda parte da aula 12. E nós, nessa aula dupla, nós estamos a analisar o fenômeno religioso considerando o aspecto legal. O segundo ponto, porque nós tivemos um primeiro, que nós tratamos na AVA anterior, que foi o aspecto de grupo, né? Então, como indivíduo e como grupo que nós analisamos. Então, é o direito que nós vamos analisar agora de indivíduo, dentro de um grupo religioso. E nós estamos vendo a lei da liberdade de religião, crença e culto. Mais dois princípios constitucionais que devem ser considerados no fenômeno religioso, né, como um aspecto científico. É o princípio da universalidade, que é o artigo 22, e o princípio da igualdade, que é o artigo 23. Vamos ver? 22. O princípio da universalidade. Todos gozam dos direitos, das liberdades e das garantias constitucionalmente consagradas e estão sujeitos a deveres estabelecidos na Constituição e na lei. Os cidadãos angolanos que residem ou se encontram no estrangeiro gozam dos direitos, liberdades e garantias da proteção do Estado e estão sujeitos aos deveres consagrados na Constituição e na lei. Todos têm deveres para com a família, a sociedade e o Estado, e outras instituições legalmente reconhecidas, em especial o dever de respeitar os direitos, as liberdades e a propriedade de outrem, a moral, os bons costumes e o bem comum. Respeitar e considerar os seus semelhantes sem discriminação de espécie alguma e sem manter com eles relações que permitam promover, salvaguardar e reforçar o respeito e a tolerância recíprocos. Vamos analisar um pouco mais esse artigo, né? A gente leu rapidamente, você ouviu, se nunca ouviu, agora é a primeira vez que ouviu, né? Mas eu espero que você já conheça e talvez até já tenha lido antes, como eu havia pedido. O artigo 22, então, no princípio de universalidade, todos gozam dos direitos, dos direitos, das liberdades e garantias constitucionalmente consagradas. Então, isso é o individual. Individualmente você tem direitos, liberdades e garantias. O cidadão angolano que resida ou no estrangeiro tem esses direitos, liberdades e garantias, né? E a proteção do Estado, né? E todos têm deveres para com a família, a sociedade e o Estado, assim como instituições legalmente reconhecidas. Interessante ter colocado a família. Isso é muito positivo na legislação angolana. E aí continua, respeitar os direitos, liberdades, propriedade comum, moral, os bons costumes e o bem comum. Aqui entra dois aspectos, que é o que é a moral, os bons costumes e o bem comum. Dois não, três, né? A moral, os bons costumes e o bem comum. O que é isso? É uma coisa a ser analisada, né? Porque, por exemplo, um cidadão angolano muçulmano pode considerar que a moralidade dele é diferente da moralidade de um cristão. Como é que vai ser? Um satanista vai pensar de forma diferente do que é os bons costumes. Veja, respeitar e considerar seus semelhantes sem discriminação de espécie alguma. Então aqui entra a questão da discriminação. O que é discriminar? Então, falar contra o pecado é discriminar? Pense nisso. Pode vir a ser. Alguns estados democráticos de direito têm pegado esse aspecto nas suas legislações e têm tentado até impedir a igreja de continuar a pregar a moralidade cristã. Isso pode vir a acontecer aqui em Angola. O artigo 23 entra o princípio da igualdade. Todos são iguais perante a Constituição e a lei. Ponto final. Todos são iguais. Certo?
independente de religião, de culto, de credo, né? Seja o que for, de tribo, de língua, o que for. Ninguém pode ser prejudicado, privilegiado, privado de qualquer direito ou isento de qualquer dever em razão de sua ascendência de sexo, raça, etnia, cor, deficiência, língua, local de nascimento, religião, convicções políticas, ideológicas ou filosóficas, grau de instrução, condição econômica ou social ou profissão. Então aqui é um princípio de igualdade, né? E é uma coisa importante a se saber. Todos são iguais. Então você não pode ser considerado menos, né, porque tem uma fé em Cristo ou por ser cristão. Mas temos mais outros direitos a analisar, que eu queria deixar aqui também nessa aba, que é o direito à integridade pessoal, do artigo 31, e o direito à identidade e à privacidade e à intimidade, que é o artigo 32. Vamos lá, vamos ver esses aspectos aqui. O artigo 31, direito à integridade pessoal. A integridade moral, intelectual e física das pessoas é inviolável. Então, o que é integridade? Pense nisso, né? O segundo ponto desse artigo 31 é: o Estado respeita e protege a pessoa e a dignidade humana. Pense então no artigo 31. Artigo 32. Direito à identidade, à privacidade e intimidade. Primeiro ponto. A todos são reconhecidos os direitos à identidade pessoal, à capacidade civil, à nacionalidade, ao bom nome e reputação, à imagem, à palavra e à reserva de intimidade de vida privada e familiar. Então, isso é um direito de identidade pessoal, né? Então, capacidade civil, o bom nome, a reputação, a imagem, né? Então, por exemplo, quando uma autoridade usurpa o poder dela, por exemplo, um policial humilha alguém, isso é contra a legislação. Veja o segundo ponto. A lei estabelece as garantias efetivas contra a obtenção e a utilização abusivas ou contrárias à dignidade humana de informações relativas a pessoas e a famílias. Então aqui você tem que pensar o que é dignidade, né? E ter a sua convicção. E se você tem dúvida, pergunte a advogados, a juristas, né? A pessoas que estão dentro da área para poder ter a sua própria opinião acerca disso. Você está no Estado angolano. E se você está liderando uma igreja, você está com cidadãos angolanos ali dentro da igreja, que têm seus direitos, mas têm seus deveres. Poderíamos analisar de maneira mais detalhada, é claro, mas não temos tempo de aula para isso. E o objetivo é apenas despertar para essa realidade que os cristãos e principalmente a liderança da igreja deve considerar. Ah, professor, eu quero saber mais. Nós não vamos abordar e nem vamos chegar a conclusões. Aqui só estamos trazendo as leis, lendo com você, fazendo alguns pequenos comentários apenas para chamar a atenção aos termos, para que você analise e tenha suas convicções. O que isso tem a ver com apologética? Tudo. Você não pode fazer uma apologética sem considerar a legislação do país, para que você busque sabedoria em como falar, para atingir as pessoas, inclusive para que você entenda que as pessoas pensam da maneira que aquele povo é, que aquela legislação orienta. Então isso é importante. Isso não é desnecessário. Não pense assim, não é desnecessário, é importante. Você precisa de estar informado. Tem pastores que estão em igrejas, não sabem nada de lei, e aí então pessoas fazem coisas ruins na sua igreja ou contra a sua igreja ou contra os seus membros, e ele não sabe o que fazer. Nem sabe como se conduzir ou se comportar, porque ele não conhece a lei. Você deve conhecer a lei, pelo menos conhecer. Ou se você não conhece,
você pode consultar e pedir ajuda. E se algo você acha que é errado na sua igreja, procure o advogado. Fala, olha, aconteceu isso. Eu não sei, eu não concordo. Fizeram isso comigo. Né? Alguma autoridade do governo fez assim. Me exigiram uma gasosa. Me exigiram, me fecharam a igreja, me prenderam. E será que eles fizeram conforme a lei? Se eles fizeram, é o direito deles. Se eles não fizeram, é o direito seu. E existem consequências, tanto para um como para o outro. É só seguir a lei. Esses são direitos de cidadãos e os cristãos são cidadãos conscientes. São cidadãos que colaboram com o amadurecimento e a defesa da lei no país em que estamos. Pois, acima de tudo, nós somos cidadãos dos céus. Isso é um fato. Estamos aqui com o que diz a Bíblia. É que nós somos peregrinos aqui na terra. Então, acima de ser cidadão de Angola ou cidadão do mundo, nós somos cidadãos dos céus. E nunca a Bíblia nos orienta a ir contra nenhum governo e nenhuma lei. Por isso nós temos que conhecê-las. Muitos de nós, às vezes, podem até fazer coisas erradas porque não conhecem a lei. E às vezes podem até orientar pessoas da igreja, os seus membros, suas ovelhas, a fazer coisas erradas por ignorância. E nós devemos ser pessoas que não são ignorantes de assuntos como esses, fundamentais para a convivência social. É conhecer a lei, ou pelo menos ter uma noção dela, né? Ter uma compreensão. Por isso que nós estamos aqui nessa aula dupla analisando isso. Claro, para você como aluno, mas no caso específico nosso aqui, principalmente, para a construção da nossa apologética. Porque preste atenção, o que você vai falar tem que estar de acordo com a lei. Você não pode discriminar pessoas, você não pode ofender pessoas, você pode ter uma ação na justiça contra você porque você ofendeu alguém publicamente, na rede social, no púlpito da sua igreja. Não, mas eu digo a verdade. Mas como você diz a verdade? Se Deus te mandou falar, fale. E se é Deus que mandou como profeta falar, faça isso. Mas lembre que todo profeta, quando fala e é Deus mandando falar, ele pode ter consequência, até de prisão e até de morte. Mas se é de Deus, amém. Faça isso. Mas às vezes não é porque Deus te mandou que você foi para a prisão ou morreu. Né? Porque você fez algo que não devia fazer, por falta de sabedoria, por falta de entendimento da lei. Então, fique consciente disso. Aqui é o professor Marco Faleiro, da Logos Ensino Superior de Teologia, na disciplina Apologética Cristã do curso de Bacharel em Teologia. Deus abençoe você e continue a ver a próxima AVA, que é a última AVA dessa aula dupla, em que nós estamos analisando sobre o fenômeno religioso dentro do aspecto legal de Angola. Mais uma vez eu chamo a atenção que se você é um aluno de outro país, né, e está fazendo a Logos, se você está assistindo essa AVA, é apenas para efeito complementar, de apoio. Porque você precisa de ter um material específico e uma análise específica do seu país, da sua legislação. Ok? A não ser que você seja um angolano que more em outro país e queira se inteirar da situação de Angola. E tem um detalhe, nós estamos em 2020. Pode ser que o professor, no futuro, terá que fazer mais AVAs de apoio ao que está sendo feito agora por mim, o professor Marco Faleiro. Deus abençoe você, em nome de Jesus. Amém.